Is the slideshow showing? Okay, great. So my talk Vocês estão today is enxergando? Não. called What Então, minha Amazonia fala Teaches hoje About se chama O que a Building Teams, Amazônia pode nos and ensinar I'm going to sobre start with a few desenvolver e stories and construir examples to set the equipes. context. And then I'll Eu vou trazer introduce para vocês myself, algumas histórias, and then exemplos, we'll para dar kind um of get contexto, depois vou me into apresentar, the heart of the e aí nós discussion vamos today. entrar no coração mesmo da nossa discussão hoje. So this is a photo that was Então, taken gente, aqui a in gente tem uma China. This foto is the que foi Great tirada Green na Wall, China, tá? and it was É a a project Grande Parede started about Verde, 40 Great years Green ago. Wall, And what was happening is that in China, the um Great projeto que Gobi aconteceu há Desert is 4 actually anos taking atrás. people off Então, the o que continent. So the acontece Chinese government decided é that que o to try and governo fix this chinês problem, they would plant tentou trees consertar along the desert to o stop the desert problema from growing. da desertificação Unfortunately, do this plan deserto, didn't ter really tomado work for grande two parte, né, reasons. dos nossos The first territórios, is that New plantando deciduous árvores. is a Mas isso não funcionou monocrop, por meaning duas that there's only one species of tree. razões. And so Primeiro, in a é uma single year, monocultura, billion só uma trees died espécie de because a árvore. Então, pest came num ano, along bilhões that a de specific árvores species morreram is devido a vulnerable uma to. peste, The second problem a is qual that this essa species espécie doesn't era even vulnerável thrive in this especificamente. environment. So they A introduced a segunda species that razão doesn't é que belong essa here. espécie And nem as a sequer result, it used up prospera all of the nesse water and all of the natural ambiente. resources Eles and actually introduziram killed uma a lot of the espécie que native não é species that were in the típica, né? area. Então, se So consumiu overall, the Great muitos Green dos Wall has not recursos been very hídricos e da successful, terra e unfortunately, se even matou though the outras espécies intentions were locais. very Então, essa good to try and iniciativa help não foi muito bem China sucedida, help embora stop the as spread of the Gobi intenções Desert. fossem boas, né? These are photos that I took in the Aqui são Amazon fotos 2 que eu years ago. tirei na So I Amazônia traveled 2 anos there, atrás. and the Amazon, Eu as viajei até a many of you Amazônia might know, has e, over como muitos de 80,000 vocês species of sabem, tem plants. mais de This is 80 completely mil different espécies from the diferentes Great de Green Wall that plantas you na saw in the Amazônia, previous slide. All completamente of these diferente, né, plants are different, daquela and they grande work parede together verde almost que like a team tentaram to make fazer para incredible impedir a expansão do biodiverse deserto de rainforests Gobi. that is the Então, elas Amazon. trabalham juntos, elas trazem muita da biodiversidade que nós vemos na Amazônia. So I want you to keep that in mind as we Eu go quero que through vocês the rest of the pensem presentation nisso today. no decorrer da Before nossa apresentação I jump hoje. into it, I want to start with a Mas antes de eu quiz to entrar a orient fundo, you eu quero and have começar you com um really quiz thinking critically about para this. fazer vocês pensarem criticamente sobre isso. So the slide here is Então, o an slide executive aqui team, and it's the executive team of mostra a uma very equipe, um popular time technology executivo company. In de fact, uma it's empresa probably de a company tecnologia that muito all of you have popular. used and you've Uma definitely empresa heard que of. provavelmente vocês já So, usaram, can you certamente já ouviram guess falar which executive sobre. team Vocês podem adivinhar de que which company this empresa executive é team belongs to? essa equipe executiva? Well, this is Airbnb. And even though Airbnb. this is just one company, the É demographics apenas of uma the empresa, executive né? team at Airbnb Mas a is gente actually pode the ver aqui que o demographics of demográfico, né, most da Airbnb technology companies, é bem especially in the United representativo. States. So you Representa can see muito that das most of the tecnologias, das executive empresas de team is tecnologia, male, and especialmente nos most of Estados Unidos. them Então, are a white. maioria são homens, né, brancos. But I want to give you another example. So in this Outro case, exemplo, I'll give you the nesse name of the caso, company. This is the já vou dar o executive nome team da of empresa, Spotify. né? Então aqui nós And temos as you a know, equipe executiva Spotify is a do service where you Spotify. can listen to Como a music. gente So sabe, a empresa musicians are very Spotify é um important. serviço de uma In this plataforma de case, música. I want to Então, ask músicos são you how many importantes. of the executive team Queria do you perguntar para think vocês are quantos dessa musicians? equipe So de maybe líderes they've executivos performed in vocês the acreditam que past, são they had a músicos que career já se in music, apresentaram no in some passado, way ou were tiveram uma carreira na involved música, na in indústria da being a música, de alguma musician? forma estiveram envolvidos em ser músicos? Well, the answer is zero. A So this is resposta é interesting zero. because Spotify has Nenhum. recently Isso é come interessante, under a né, lot of porque attack for Spotify not prioritizing recentemente sofreu musicians. muitos In fact, ataques most por of the não money that you spend priorizar each month músicos. paying Na verdade, Spotify, a very, maior very parte do little of dinheiro it que ends up vocês going to the pagam para o musician. Spotify todos os So meses não everyone on vai this para os músicos. executive team has a Pouquíssimo vai para os background in músicos. Então, todo business mundo and in nesse grupo finance, tem um and background em certainly all of them are business, em music fans. administração, em This makes finanças. them very good at serving the needs of Então, customers and isso definitely serving the os faz needs of muito record bons em atender as labels. necessidades But I dos want you to think, consumidores e how também das difficult is gravadoras, it for them to mas really o quão prioritize and empathize difícil with the needs of é para musicians? eles And priorizarem how e ter easy is it for empatia pelas them to necessidades dos músicos. understand the problems that Pensem nisso, o musicians quão go through? fácil é para eles And if they compreenderem can't os understand the problemas pelos quais os problems, how do you músicos think passam. they'll be E able se to eles não fix them? conseguem compreender esses problemas, como eles poderiam So I wanted to go more consertá-los, generally, and mitigá-los? across the United Gostaria States, de because falar this de uma is the forma mais country that I geral know better, de todos os Estados Unidos, tá? Que é o país que eu 72% conheço of melhor. are male, 72% over half of da them are força de white, trabalho é and masculina, the mais da majority of metade brancos, e a tech grande companies in the maioria US are male. Now, this definitely dos does not executivos das empresas de reflect the tecnologia nos Estados customers and Unidos all the são homens, constituencies that né? these companies are serving.
Isso com certeza não representa os consumidores I work for a que essas company called empresas estão servindo. Eu trabalho para uma empresa Demographics, chamada but Hopskip better. Drive, So about no half of our qual na qual os employees, demográficos são um pouquinho a melhor. little over half were white, A and half of the metade são executives homens, pouquinho mais da metade são female. brancos e This metade definitely dos reflected executivos são the homens. demographics Isso of the customer. reflete os For the rest of the demográficos presentation, I'm going to give examples from my dos personal clientes, mas experience. no restante da nossa apresentação eu vou And dar para vocês I know that every exemplos company is da different, minha every country perspectiva. E is eu sei different, que cada group of people is empresa é different. My hope diferente, is maybe some of my cada ideas will inspire you to think of your own grupo ideas de about how consumidores you é can diferente, cada empresa é diferente, cada país é diferente, mas eu gostaria de inspirá-los, né, a pensar But um first, a little pouquinho bit of da minha perspectiva. so I was yeah, and Então, I moved to Australia where I eu grew up. nasci na After China, that, I moved to e Detroit, aí eu fui para a Austrália, onde eu and I cresci, attended depois Harvard eu fui para os Estados University Unidos e eu where I studied me economics. graduei em Harvard, As part of my estudei economia. Como Europe, parte I do went meu to France and bacharelado, eu Switzerland, and fui I para studied the França economics e para a of Suíça. sports Estudei with economia the International Olympic Committee esportiva lá and also with the também, Tour de junto ao Comitê France. Olímpico Internacional And then after e that, I também went to junto ao Silicon Tour de Valley France. and I Depois eu fui joined para o my Vale do first tech Silício company. e entrei na My primeira path empresa de into tech was tecnologia not exactly na qual eu smooth. trabalhei. O meu So I passado originally na decided tecnologia to não be é part of assim um tech passeio no parque. because I knew that Eu technology decidi is an entrar na important área de part tech of porque eu improving sei the que quality tecnologia of é uma life parte super of importante de billions of people melhorar a around the qualidade world. de vida And de I also knew milhões de that pessoas, technology bilhões was de a pessoas em critical todo o part. mundo. Também sei que é uma parte But I'm the kind of crítica person where, let's say I das see a nossas vidas, problem dos with negócios, a né, mas eu sou phone, uma something pessoa that que, we use assim, every digamos que eu day. tenha um problema com o To celular, fix tá, a que a gente problem, usa I need to todo understand dia. Para why the phone consertar esse works the way problema, eu that it preciso does. compreender Then I como que taught o celular myself software funciona. engineering. This was a Então, process eu that fui took autodidata for em most of it, engenharia I de did software. jobs for free, and Levou bastante tempo. all Durante esse tempo, eu trabalhei de the graça, 20 or 30 interviews basicamente. that I did, I was asked Eu to fiz umas leave before 20, the 30 interview was entrevistas, finished. So it was entrevista pretty e challenging. a maioria delas me pediram As para I entered tech, sair I antes joined que a as the entrevista first terminasse. Foi junior bem difícil. Eu engineers in também tech entrei company. I worked num really hard and programa de ultimately became the empreendedorismo júnior numa president empresa of that tech. company. Trabalhei But still, when we went to muito conferences duro and I mesmo. went there with my male coworkers, if a vendor Entrei na came empresa, mas quando eu ia para as to my male conferências com os meus coworker, colegas and masculinos, after a while, my male sempre que coworker would vinha say, um "Oh, fornecedor, um that's really executivo, interesting, eles but I falavam can't com make os that meus colegas decision, and you should homens. probably E talk to aí my eles diziam: boss." "Ah, But sim, none muito of them ever interessante, thought mas that I talvez was vocês even possibly a deveriam manager, falar let alone com the a executive. minha chefe". I thought E this aí was interesting, ninguém but for me, imaginava que I eu wasn't really podia offended. I knew ser that it just reflected uma the executiva demographics naquela of the empresa. Eu não industry. me sentia And ofendida, I achava que wanted isso to think refletia about os one day demográficos, how né, could da I indústria. maybe Mas eu do pensava: something or say como something que to try um and make it dia easier for talvez eu people possa who don't look fazer like algo, me. dizer algo que facilite, né, para as pessoas, Hello? People who don't look like the stereotypical tech worker to be in tech. que facilite para aqueles que não têm o So for estereótipo, 7 né, years, I mais worked comum in Hopskip Drive, na which área da is a tecnologia. rideshare Então, por muitos company anos eu for trabalho na kids. So Skip basically like an Drive, que é Uber um for serviço de kids. transporte But the compartilhado last para part of my crianças, como um journey Uber para is the one crianças, that mas a totally última parte changed da my minha life. jornada So when é I was aquela a que kid, mudou I learned about completamente the a minha Amazon vida. Quando eu era rainforest, criança, and to me it eu was this aprendi, amazing né, sobre a place with floresta amazônica, eu biodiversity sabia and que era so esse many lugar animals incrível, and com muita plants. When biodiversidade, I was tantos adult, I animais was e able to plantas. visit for the first time, Adulta, and I eu was pude blown away. visitá-la pela And when I primeira was in the vez e eu Amazon, I fiquei knew that this needed to completamente be what I impressionada. devoted Quando my eu life estava lá to. na Amazônia, I eu saw that the sabia que era Amazon para isso que eu devia rainforest devotar a literally minha vida. makes a lot of the Eu oxygen vi that que a all of us Amazônia breathe realmente every single day. produz grande parte do And oxigênio que todos nós respiramos helping todos os the dias. ecologic health of the planet became E my mission ajudar in life. a saúde I also happened ecológica to do meet one of the planeta se tornou organizers of this event a missão da during the minha strip, vida. and so that brings us Então, to eu the fui end. organizadora de um evento, né, So my current na pursuits, verdade, durante minha viagem à Amazônia, eu from encontrei um being a dos junior organizadores engineer and now da a SP tech Tech Week. investor, to my Então, é recent isso que me trouxe investments aqui hoje, in né. Omaze and Masterclass. Omaze is a Eu platform tenho where people can dois investimentos donate money to atuais em Omaze e charities and Masterclass. nonprofits, and in Omaze, as return, pessoas one podem doar person gets an dinheiro amazing para prize. For example, organizações sem recently fins somebody got a lucrativos. chance to have lunch with Então, por exemplo, George uma Clooney pessoa at his pode property in Lake Como.
hã, And Masterclass almoçar com is a George platform Clooney, maybe né. some of you Então eles have fazem um used. leilão It's where disso. you can Esses são take os classes benefícios de from quem some of doa. the most Masterclass gifted é uma people in the world. plataforma na qual você And I do so consegue as part of Gangels. aprender So com os Gangels maiores is an experts do organization mundo. Eu made up também sou of parte de LGBT Gangels, que é uma members, organização and formada por we membros invest money LGBTQIA+, e alongside nós venture capital investimos companies dinheiro into junto a companies that empresas have de capital LGBT venture, leadership. capital de I think this risco, point is very em important because empresas at the para end of the ajudar a day, desenvolver where the lideranças money goes LGBT. and where the money Eu comes acho que isso é from bem is critical importante, in porque no keeping final tech das contas, moving along, and it de onde also o dinheiro greatly vem e para onde influences ele the vai é o direction que of the future of ajuda, tech. né, a impulsionar tech e I'm impulsiona e also modifica a muito o seu trader futuro by também. day, Eu também sou and trader I'll durante o soon be dia, going to Central America to follow up opero on na some of bolsa e my vou para a ideas that América I do had on my Sul visit to the em Amazon. breve, para seguir I'm algumas das looking for ideias que some me surgiram opportunities quando eu right visitei a now Amazônia. to Estou go on diving buscando trips to try and oportunidades restore some of the coral reef. para Some of you might fazer know that the coral viagens reef de in the mergulho, Caribbean is the para second largest restaurar, coral talvez reef alguns não system in the saibam, world. mas o I'm coral also going to be involved in na some América organizations Central that are é restoring o mangrove segundo maior do habitats mundo. Também so that gostaria de original trabalhar species that used restaurando to live in o these habitat habitats, de like espécies jaguars, can start originais appearing there da again. região, como, por exemplo, And then jaguares, né, intellectually, que I'm eles very possam interested in and voltar a have been prosperar studying a lá. lot about artificial Eu também intelligence tenho estudado muito a because inteligência as important as artificial, nature is to me, porque humans a are a natureza é huge muito part of the importante para problem. mim. Os And humanos I são uma believe grande that we parte can do work problema. together with Acredito nature que nós by podemos having our trabalhar em technology complement conjunto nature. com a So I've been natureza, né? researching artificial A intelligence as well as clean tecnologia energy, wind and complementando a solar, natureza. Então, quando a gente and pesquisa a inteligência the very artificial, as exciting energias things that limpas, blockchain eólica e technology solar, can tem bring muitas for coisas us. empolgantes, como, por And I'm exemplo, a most tecnologia excited blockchain, about né, Ethereum. pode nos trazer. Então, eu fico muito empolgada. Uma coisa que me So anima there's muito three é o things that I'm going to Ethereum. talk to you Então, tem today 3 during the coisas talk. sobre as The quais eu first vou falar is why para diversity vocês hoje. A matters. primeira, por que que a The second diversidade é is what importante. you can do Segunda, o que que você starting today. And pode the third is a fazer challenge that I hoje, hope começando some hoje. of you E will a accept. terceira é um desafio, que eu espero que But the alguns aceitem. first, why diversity Então, matters. primeiro So I'm tópico, going to por que a give you diversidade é examples importante. Olha, eu vou dar um exemplo using para very vocês, real people, and I'm going usando to aqui talk pessoas about the muito business reais, benefits of e vou diversity. falar sobre os I'm going to do impactos this because nos I think negócios, the tá, da theory is diversidade. important, Eu vou and fazer isso also porque eu at acho the que a end of the teoria é day, you have a importante, business to mas run, no final das contas or você you have tem a uma city to empresa para run, tocar, and né, it ou uma matters what cidade, the e ultimate outcome é is going to importante, be né, if things quais get serão os diverse. resultados para o seu negócio, para So o que você these are the opera, three founders of vindo da Hopskip diversidade. Drive, Essas são as the 3 Uber for Kids fundadoras, company that a I Hop used to work Skip for. Drive, essa And empresa, né, these three Uber para founders crianças, para a qual eu are three trabalhava. Essas 3 moms, three fundadoras são 3 professionals mães, 3 who are profissionais working, who met each other que because their se kids encontraram were porque seus friends. filhos And eram one day, the amigos. three moms E met um at one dia of the as kids' birthday 3 parties, and they were talking about se all of the encontraram num aniversário challenges de uma that das moms crianças e face. falaram And one of sobre the os biggest challenges desafios que is elas driving their enfrentavam. kids E to um dos school maiores and all of their desafios era activities because they fazer, were né, all aquele working. One is a transporte das lawyer, crianças para a one works in escola e para marketing, outras atividades, porque one uma era works advogada, at a trabalha com bank. It marketing, was very e a outra hard for trabalha them num to leave banco, in the middle of the e day é to drive their muito kid to school. difícil para elas And so they saírem do all trabalho no meio said, do dia well, para what if levar we as all crianças put in a para little os bit of diferentes money, lugares. Daí buy a elas van, pensaram: "Tá, e and se we have todas some of the nós neighborhood moms drive our kids investirmos um everywhere they need pouco, to go? e aí a gente Then we don't pode que need to alguma mãe individually fazer com que each alguma drive mãe da our kid." vizinhança Well, the idea transporte todas as evolved crianças, então nós não and it precisamos turned into transportá-las de a maneira rideshare company. individual. Now, a lot of people have tried to Então, solve this elas problem in the acabaram past. desenvolvendo essa empresa. Muitas pessoas Even tentaram Uber, resolver esse to problema no some extent, passado. tries to Até o do Uber, free né, de rides for certa kids, forma, but it's actually not tenta legal. And other companies também have attempted to transportar solve this crianças, mas na problem. verdade não But é none of them have legal. ever Outras succeeded. empresas já tentaram And resolver esse I problema, think, mas after nenhuma experiencing over foi 5 years at the bem-sucedida. company, that the E depois de reason this 5 anos company is nessa able empresa, to eu acredito que have a razão pela been qual so essa successful is because the empresa teve founders tanto really sucesso understood and é porque as empathized with the problems fundadoras of their tinham customer. uma They were compreensão e moms. uma And so even with the empatia very com os first problemas dos ride, seus clientes. they thought Elas to eram mães. themselves, Então, how can desde a we build a primeira corrida, elas company pensaram: that is como a so gente pode safe construir uma and a empresa service que that seja is so tão safe segura, that I um would put my serviço que own seja assim child tão in the car? seguro And in que eu fact, the very first confiaria ride took meu one of filho, a their minha filha, children né, from school. para esse serviço. Então a primeira So as corrida, a na verdade, result pegou of their uma das background, crianças da they've escola pra raised cá e more than levou para $7 casa. million, Levantaram mais de and 70 milhões they're de the number
investidores one já company em in financiamentos, são a reinventing empresa número student 1 em transportation in the United reinventar States. transporte de This estudantes is nos Estados an industry Unidos. that's over 100 Uma years old, indústria que and Hop-Skip Drive is the first company tem that mais has de uma really made a centena de breakthrough anos, in né, changing então a Hop Skip transportation for Drive students full-time. realmente
trouxe um avanço do que é second o example transporte para is our alunos. vice E o president segundo of exemplo é a strategic nossa development. Her name is Kiana. vice-presidente de desenvolvimento Her estratégico, o background nome is dela very é interesting. She Kiana, o started background out dela as é a super teacher, and interessante, then porque ela she começou como was an professora, education technology executive for e over depois 10 ela foi uma years. executiva Before de tecnologia Kiana, da educação por focused mais de mostly uma on década. moms. So Antes da Kiana, nós people who are focávamos our em customers, mães, who are então os parents nossos booking clientes rides, eram we pais, né, focused very little que on marcavam as schools. corridas e nós But focávamos Kiana came pouquíssimo along nas escolas, mas aí and a told Kiana us that there surgiu was e actually a nos huge disse opportunity that the company could que, na seize if verdade, we tinha uma started grande focusing on oportunidade para schools. a And empresa se she's the nós person who começássemos a started focar speaking to nas escolas. counties, Então ela school foi a pessoa que districts, começou and a was trabalhar able to e a speak to them falar in a com way as where they diferentes really felt heard, where regiões they didn't feel e like it was a sales começaram pitch. Because a she had been a conversar de teacher in the forma que past, eles she realmente se understood what sentiam teachers and ouvidos, school né. administrators cared about and what their Ela problems actually were, compreendia and she knew how to que solve que them os for our students. administradores, as So pessoas que because of geriam as Kiana, escolas we were able se to preocupavam pivot the com. company E aí ela and switch conseguiu to helping schools abordar and esses enter a problemas. A Kiana 25 ajudou billion a student transportation mudar industry. o Now, this foco, is né, huge, e not just for transformou investors, aquele but foco also nas for mães em uma companies, and empresa de greatly 25 broadened bilhões de the dólares reach of the focadas na number of focada na children, indústria de families, transporte and de schools that we estudantes. could help. Então não só a questão do valor, Before mas she o was hired, número, né, de no one on the pessoas, team had a famílias, background estudantes que nós in começamos a education, servir, and mudou now muito. after she was hired, Antes da 50% of Kiana, the team has a ninguém background in tinha education of um some sort. And background, you can um imagine just how treinamento helpful this is em for us to educação. E understand the agora, mais problems de of our customers so 50% that da we can equipe da properly Hopskip help Drive them tem solve these esse problems. background. Então vocês imaginam o quão importante isso foi em ajudar a The third solucionar example I esses want to tell you problemas. about Terceiro is exemplo not do qual eu related to quero falar para Hopskip vocês, Drive, but não it's tem a ver com something a that Hopskip is mind Drive, blowing, and I mas think is é algo such que a realmente clear é and de incredible pirar a example cabeça. of how Eu a acho que é um lack of exemplo diversity has held incrível de como companies back a in the past. falta de So some of you might diversidade be atrasou as fans of empresas. dance, Alguns de and vocês you talvez may or may gostem not de know, dança. but the first Talvez ballet vocês tights saibam were ou não, mas as invented in primeiras meias 1790. calças de balé Now, foram there's a certain inventadas em color in ballet 1790. tights which is Tem nude, uma cor da minha and calça de the nude balé, né, color is que se chama basically de nude. supposed to Mas be a the cor same nude color as the é skin para of the ser a dancer. mesma cor da Well, there's a pele da small problem, bailarina. which is that Mas tem for um the majority probleminha, of né. dance history, A the maioria color na nude maior parte da was the color história of a do white balé, woman. a cor This nude is era a uma cor da problem pele de because uma there were mulher people who were caucasiana, not de uma white mulher who were branca. also dancers. Problema, So porque when they tinha put on bailarinas these que não nude eram brancas. tights, Então, quando elas it didn't colocavam feel essas meias like, and it calças didn't look like the color of their para uma skin. pele branca, So I want não you não guys ficava bom, não to era a guess cor how da many years pele it took delas. Eu gostaria que before vocês companies adivinhassem started quantos anos inventing levou antes de uma nude empresa começar tights a that were suitable for inventar meia people of other calça skin nude colors. para pessoas não brancas. So 2006, it took over 200 years for 2006, us to create gente, mais tights de that actually looked 200 like the skin anos color para of the alguém dancers. criar uma meia calça que tivesse a Now, in the cor da pele dessas outras 1730s, the first bailarinas. ballet shoes were invented, and just like tights, Mil they're meant setecentos e to be the same trinta, color as the as dancer's primeiras skin so they sapatilhas de could blend balé foram smoothly and look great on inventadas da mesma stage. forma, era But para ter even a with mesma cor da this, pele, para realmente ficar harmonioso no palco. it wasn't E, until 2020 before gente, isso é ballet em shoes became 2020, uma widely empresa available in colors inventou besides white. uma sapatilha de Now, balé e obviously, on tornou isso stage, amplamente this didn't look good, disponível but also these companies para missed out on a mulheres huge market negras. opportunity, which was creating Claro que não é bom para as clothing that bailarinas, actually mas, gente, essas matched their empresas clientele. perderam uma grande Who knows the number oportunidade, of né, em ballet atender as dancers necessidades that never da became sua ballet clientela. dancers Quem sabe because quantas they bailarinas nunca se literally tornaram did not bailarinas, look porque like literalmente their não own skin color when they went on stage. se sentiam na sua pele quando estavam no palco. So I want to talk a little bit about what you can do today. Gostaria de But falar um first, pouquinho sobre o que I want to vocês start out podem with a fazer story. hoje. Primeiro eu One of quero the começar com uma biggest história. one of the biggest objections oftentimes raised about diversity is that it's really Frequentemente, difficult and it's really uma time das consuming to build a objeções que as team pessoas that levantam em looks relação à very different diversidade é que é from what it algo looks muito like today. dispendioso, So que leva muito recently, tempo I para went on a desenvolver drive diversidade across numa the empresa. United States. It Eu fiz was uma over viagem 2,000 atravessando os Estados kilometers. I Unidos, saw mais de 6 3.000 cities, and it took quilômetros. about 41 Passei por hours of 6 driving. cidades e So me levou I had a lot of 41 time in horas the no car, carro. and I was Então able eu tive to bastante see and tempo, né, think a lot about the e country that I pude live in. ver e pensar And this muito is what sobre o I país saw. no qual eu This vivo. is a lot of Isso, what I gente, foi o thought que eu vi. about, which is E throughout most muito of the sobre o que eu pensei country, I também, né. saw signs for Atravessando essa fast parte do food. país, So eu this is vi esses for outdoors McDonald's, de fast food, para burgers, pizza, McDonald's, para and
hambúrgueres, was para more shocking pizzas. is that
E o que me chocou After you mais left the highway é and you entered que the depois de cities, sair you da saw signs highway, like da this rua apart principal e bus entrar nas lanes. cidades, And so a the gente via the esse connection tipo was de pretty outdoor obvious. If you para eat hospitais mostly fast food cardíacos, and hospitais do that's the coração. primary Então food a option associação, that's né, se a gente available, come then yes, you're fast going to food have acima de heart tudo, disease. This is the sim, você first vai ter time that heart doenças coronárias. hospitals that I've seen, that Então foi a heart primeira hospitals are vez in such high que eu demand vi that they actually put hospitais ads on the serem tão highway telling you to go there solicitados to que treat eles your heart colocam condition, anúncios which na of course freeway is largely para te caused by dizer your para diet. ir e And so I se started cuidar e thinking to tratar myself, as suas doenças, né. what Que belief claro, system são could lead impulsionadas por uma to a dieta pobre, uma situation dieta ruim. where Então eu fiquei a pensando que country outras mostly consumes questões podem fast levar para food uma in the situação que majority of pode levar its para essa cities and situação na qual a towns. grande maioria de um And país consome I fast food realized that this was linked to something I had em learned in virtualmente quase todas as economics, suas which cidades. is E consumption eu decisions percebi que eu versus tinha investment aprendido decisions. isso nas aulas de economia, a So decisão do this chart consumo measures versus two decisões things. de On the left investimento. side, Esse it gráfico mensura measures 2 the coisas. No lado benefit to you. esquerdo, podemos ver So if there's os a negative benefícios benefit, para that você. means that Então, se é there's a um cost. benefício For example, negativo, you é um spend custo, $2 to né. buy a Se o burger. valor está negativo aqui, então When it's $2 para positive, comprar um that hambúrguer. means you get some Quando é sort of benefit positivo, from it. isso So you feel significa que good você after you eat the recebe burger. algum tipo de If you benefício, think você se about sente eating as a bem depois de consumption comer o hambúrguer. decision, Agora, se then pensarmos na after you finish alimentação como eating uma the decisão de burger, there's no consumo, cost and uma no vez que benefit. você termine de It's comer o done. hambúrguer, But if não you tem think about it as an custo nem investment benefício, acabou. decision, then Agora, over se pensar time, como all of the uma burgers decisão that de you eat and the investimento, pizza and the no fast decorrer food do tempo, todos actually os start to hambúrgueres, be pizzas, toda fast food que você come, negatively a negative impact on na your health. verdade, And these começam a negative te impacts trazer accumulate. um impacto negativo na sua saúde, While I né, que was se acumula. driving, I kept thinking back to this meal that I Estava ate dirigindo in e eu the ficava Amazon. It was pensando prepared by nessa a woman refeição who que eu lived in the comi na local Amazônia. Foi area. preparada And it was por uma so mulher no simple. It local was que vivia chicken and some lá. Tão vegetables, simples, né, bananas, uma rice, galinha, alguns but it was vegetais, so banana, delicious. arroz. And it was Foi tão, tão so deliciosa, fulfilling. And you could feel afterwards tão that you satisfatória. felt E stronger depois and you eu felt like this was something that could podia carry sentir, you você through se the sentia rest of the mais day. forte, sabe, algo que And I thought realmente to podia te myself, suster what belief pelo resto do system dia. would a group of people E eu need to comecei a have pensar: to eat this sort of food que instead of pizzas and sistema burgers? de crença que as pessoas precisam And ter in para this comer esse case, well, tipo de you would need to alimento ao value invés de healthy food pizzas as a e positive hambúrgueres? Bom, investment você decision. precisa So in this case, valorizar you might alimentos spend saudáveis como $2 uma for the meal, decisão de but over investimento time, the positiva, né. benefits Então of talvez eating você healthily start gaste to add up, $2. prolonging your life, Então esse é um making you custo, mas happier, giving com you o more energy. tempo os benefícios I want começam to a se apply the acumular, same prolongando sort a sua of vida, te trazendo mais framework to the way longevidade, that we mais think about saúde, hiring. mais bem-estar. Because Então traditionally, esse é o this is really important. framework, né. I think that E eu comecei a hiring is thought pensar of em como a as a gente consumption pensa, decision como a gente and not aplica isso nas necessarily as nossas an decisões investment de decision. contratação. If it's thought of as a consumption Porque não é só decision, then of uma course it decisão makes de sense. Let's investimento, é try and uma create decisão the de most consumo. efficient Se system, for só uma decisão bring the de next person in the consumo, door, então train ok, them, vamos and have pensar no them que é mais working hard. eficiente, né, But if you para think trazer about alguém it para as an dentro, investment treinar essa decision, pessoa e ir para ela trabalhar then duro. Agora, se somebody você who olhar para isso brings como uma new decisão de skills that no one on the team investimento, has, and alguém new que traz background that novas no one on the team habilidades que has, ninguém na equipe will tem, um start to novo add background, benefits to the company um that passado, né, uma far educação exceed diferente que the ninguém na benefits of empresa tem, someone who already aí looks você like começa a and already pensar has the que same os background as everyone else in the benefícios company. de trazer essa pessoa vão exceder aqueles de trazer So alguém I que é have igual two a todo mundo que já specific está lá. tips that I can sort of 2 offer you. dicas And bem these were ideas específicas que that eu we posso oferecer implemented at para my vocês. previous company E essas that são I think ideias que nós were really implementamos na minha empresa transformational anterior in how we e approached acho que hiring. foram So realmente the first is to treat transformadoras na hiring nossa like abordagem de marketing. sistema de contratação. A Primeiro, lot of you are pense nas probably very good contratações como already at marketing. marketing and sales. Muitos de vocês And as provavelmente part já of são that, you'll excelentes em probably marketing e create vendas. funnels to track Então, your vocês acquisition provavelmente spend and criam what your customer funis, looks né, like at each para stage of the life cycle. rastrear Well, as I suas think you can actually despesas apply the de same aquisição e framework os and ciclos de reasoning vida. to hiring. Então So vocês this is podem a funnel that adotar I've o created mesmo in the past. molde para And what contratação I de did was equipe. I had a Eu fiz control isso no group of, passado. O for que eu fiz era example, ter um grupo male, controle, and then a group por that exemplo, I masculino, knew we e didn't aí have um enough of grupo on the team, in this case, female. que vinha And de I um tracked the demográfico que eu sabia number que of faltava na equipe, candidates who nesse made it caso, through every step of the mulheres. funnel. E aí eu So why is this rastreei, important? tá, o Well, número de instead of candidatos que trying to passou por fix cada parte hiring para a parte do funil. as Por a que
que isso é big importante. problem, which is very Ao invés de difficult, tentar I could instead consertar start to o focus processo de on contratação very como um problema specific, gigante que é difícil, eu quantifiable, and podia solvable focar issues. For em example, on the questões top level, this is específicas, hypothetical, but you can see that quantificáveis. we were
Exemplo, isso aqui é hipotético, tá, mas vocês podem ver que nós já estávamos analisando mais currículos de homens do que de mulheres. Ok, então o topo do funil para mulheres não é tão robusto quanto o dos homens. Aí digamos que tínhamos, não sei, 30 currículos masculinos e 25 de mulheres. Que os recrutadores podem fazer? Onde eles podem ir buscar para receber mais currículos de mulheres, né? Vocês trabalham com isso, vocês sabem que as mudanças lá no topo do funil têm um efeito exponencial nos estágios futuros, né, desse funil. Outra coisa que nós podíamos pensar é o número de funcionários que deixam a empresa. Pode ser por demissão ou por serem demitidos. Importante, porque sejam mulheres ou de certa pessoas de uma etnia específica, de uma idade específica, isso reflete, né, muito sobre a sua empresa, pode ser até mais importante do que trazer pessoas desses demográficos para a sua empresa. Segunda dica, entrevistar. A sua forma de trabalho. Muitas empresas têm um whiteboard, né, tem um quadro branco ali, um desafio desse quadro branco como parte do seu processo de recrutamento. Então te dão um problema, você entra ali, tem esse quadro branco e o entrevistador fica ali sentadinho, quietinho, enquanto você tenta resolver o problema. Eu lembro durante as minhas entrevistas que eu me saí super mal nesse exercício, e quando eu estava do outro lado conduzindo esse exercício, observei algo interessante. Essas entrevistas beneficiam aqueles que são confiantes, mas não necessariamente competentes. Isso é importante, porque a gente não trabalha assim. Os engenheiros, eles trabalham juntos, em computadores. A gente não fica sentado olhando o outro trabalhar esperando que a pessoa fale. A gente trabalha em conjunto, a gente discute, debate. Então eu mudei o processo, ao invés de dar um quadro branco, eu dava às pessoas um problema para resolver escrito numa folha de papel. E elas tinham uma semana para resolver isso em casa. Se aproximava muito mais a forma real de trabalho dos engenheiros. Aí quando essas pessoas vinham para a empresa, tínhamos uma lista de perguntas que eram sempre feitas da mesma forma, e para cada pergunta tínhamos a nossa expectativa do que seria a resposta certa, né, para o candidato dar. E aí todo mundo na equipe dava uma nota A, B ou C para aquele candidato de forma objetiva. Isso transformou os nossos resultados de contratação, porque nós estávamos contratando pessoas competentes, mesmo que não fossem confiantes nos primeiros estágios da seleção. Impacto nos negócios. Antes de implementar isso, tínhamos uma taxa de retenção de 44%, ou seja, as contratações estavam erradas. Depois dessas alterações, 100% de taxa de retenção em um ano. Então, se as pessoas estavam nos deixando, eram por razões não associadas ao nosso processo de recrutamento e seleção. Tenho exemplos de muitos engenheiros, a maioria que estão na equipe foram pessoas que talvez não se saíram tão bem no quadro branco, mas quando receberam um trabalho no qual eles podiam ir para casa, pensar tranquilamente, eles se saíram de forma excelente, muito bem mesmo. A minha última sessão é um desafio para vocês. Eu sei que para a maioria de vocês isso tudo é muita teoria, muitos exemplos que talvez se apliquem, mas eu queria que vocês pensassem por que ter uma equipe com backgrounds diferentes pode ser importante para vocês. Se o porquê não for importante, não importa que metas você estabeleça, vai ser muito difícil cumpri-las. No nosso caso, e acho que no caso de muitas empresas, o porquê trazer mais diversidade está relacionado ao que parece ser um problema impossível. Antes de trazer a Kiana, a nossa VP de desenvolvimento estratégico, era impossível para nós ir até uma escola e conseguir a escola como cliente, né, nós não os compreendíamos, então não conseguíamos resolver o problema deles, das escolas. Então pense, que problema do seu cliente existe, que problema você pode também englobar. E se você trouxesse para a equipe alguém que compreende esses problemas, trouxesse soluções inovadoras, talvez você pudesse resolver esse problema que parece ser impossível?
Segunda coisa que quero que What I vocês mean by this pensem é no is if onde we e want to make a quando. change in anything that's in our Se company, nós of course, queremos we have to fazer know uma where we mudança currently are em qualquer and where we aspecto want da to nossa be. empresa, So this claro means que as precisamos simply saber onde as estamos taking a agora poll e of onde queremos what chegar. percent of your company Pode ser tão is simples male quanto versus fazer uma female, pesquisa para compreender que different age porcentagem da ranges, sua different empresa é ethnicities, formada por even different homens education ou mulheres backgrounds, just to see diferentes where you currently are, and then connect it to the why. idades, State diferentes specifically by a certain date where you want to be. And formações, for some e aí companies, pense de maybe what's forma bem feasible is to específica only add onde você one quer additional chegar. person in each Talvez para category in algumas order to empresas achieve o que é solving this factível impossible seja goal. acrescentar The uma important thing pessoa is to have a specific goal and diversa a para cada timeline. categoria. O And que é then importante finally, é a ter uma who. meta específica e um If prazo. E there's no por one último, accountable, o then quem. nothing is going Se to ninguém é happen. What responsável, I encourage you nada is vai that acontecer. if O que this eu os encorajo becomes a a fazer priority é, for your organization, para isso se maybe tornar uma don't choose the one prioridade na sua person empresa, who is não black or the one escolha person who talvez is aquela LGBT and try to aquele lead the um effort. funcionário que They already você have tem não enough on their plates branco, already. um The funcionário important thing is que to find a é single person who will LGBTQIA+, keep track of porque this essas goal pessoas já and têm help keep everybody muito else ali accountable. nos seus ombros. O que é importante é ter alguém So this responsável e que brings vá us back cobrar essa to two of the responsabilização de todos os photos that I envolvidos. showed you at the beginning. Isso On the nos traz left de is volta the 2 Great das fotos Green que eu lhes Wall of mostrei China, no início. Então, and on the primeiro a gente tem right aquela grande is a parede photo of verde the da Amazon China e na rainforest. direita uma foto da Every floresta tree in the amazônica. Amazon is Cada different. árvore na They all Amazônia serve a é different diferente, purpose. They're different todas têm um ages, propósito and diferente, together as a têm team, idades they're able to form diferentes the most e amazing juntas, biodiverse um place on the grupo planet. formam It's given us o lugar medicine, mais it incrível gives em us termos de oxygen, biodiversidade do and it planeta, does que nos something dá that nos traz is simply remédios, nos traz impossible for the oxigênio, forest on the left to algo accomplish. que é So the impossível next para a time that floresta da you're at a esquerda team conseguir. meeting, or even Então, the da próxima next vez time que you vocês use your estiverem numa favorite reunião tech com a service, equipe ou a próxima vez que maybe vocês think to usarem o seu yourself, serviço does the de team that tecnologia runs the predileta, service pensem: look more será like que a the equipe left, por trás or desse does it look serviço more like the se right? parece mais com a What imagem à esquerda ou mais opportunities com might we a be imagem à missing out direita? on? Que What problems could we solve oportunidades that we aren't currently estamos solving? perdendo de And what resolver new trees problemas can que we não plant estamos that are different resolvendo? than the Que ones that novas are currently árvores nós podemos here plantar que that can sejam help us diferentes go daquelas que já closer to our estão aqui, goals? que possam nos ajudar a chegar mais próximos dos nossos objetivos. So that's my presentation. Thank you everybody for Então essa foi a minha listening. apresentação. And if Muito there are any obrigada a questions, todos I'm por happy to answer ouvirem e them. se tiver qualquer pergunta, ficarei muito feliz em respondê-la. So the first question is, do you Então a believe primeira that the pergunta market é: will você identify this acredita need for que o different mercado vai se backgrounds soon? identificar com essa necessidade por Well, I diferentes think that formações e there's backgrounds two different em ways breve? to look at the market. Olha, acho que tem One is duas from the formas perspective of diferentes de pensar no consumers, mercado. and maybe Uma sobre a another is perspectiva from dos the perspective consumidores of investors, e outra because they're talvez both different da perspectiva dos markets that investidores, contribute porque to a são company. mercados, entre I would say aspas, that if we diferentes think que about contribuem para it uma from the empresa. consumer Eu perspective, diria que assim, then se it's pensarmos do already ponto de been vista do identified. And what consumidor, I mean by já this foi is that identificada essa musicians necessidade. and people who work closely with musicians Os already músicos e know aqueles every que single trabalham day that próximos aos Spotify músicos já sabem doesn't necessarily que address their needs Spotify as musicians and não doesn't aborda as suas prioritize them. So necessidades this is simply a reality that como they live. músicos, não Or in os the case prioriza. of É uma dancers realidade. who are black As or brown, bailarinas, they os knew every bailarinos day that the que não são product brancos wasn't made for them. já sabiam If we think todos about os it dias da from the sua vida que o perspective produto não of era para eles. investors, Se well, the pensarmos do ponto de goal of vista an dos investor is investidores, to bom, o maximize the objetivo return de um on investidor é investment. And I think that a lot maximizar of o seu examples that are retorno coming sobre to o light investimento. recently of Consigo companies pensar em that are muitos and exemplos que aren't surgiram quite recentemente de doing their empresas part in que building a diverse background is starting to make it não more obvious estão, what the impacts are. não And I hope estavam that investors will fazendo start to see tanto a sua parte a organizations respeito such da as diversidade, os Gables, for impactos estão example, se that tornando mais prioritizes evidentes. LGBT E acho que, leadership por and exemplo, also LGBT Angels, né, que companies, prioriza a and liderança they'll de get to see on paper what the LGBT results e are empresas when you LGBT. Acho prioritize que esse tipo diversity de in investidor vai in começar a investing. surgir, porque a Hopefully gente that está answers the vendo question. no papel quais são os resultados do investimento. Espero ter respondido a pergunta.